Ok. Ok. Então, olá, boa tarde a todos, ao professor Leonardo, ao professor Adriane, à monitora Vitória, que está aqui conosco, e a todos os alunos presentes. Primeiro, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, então, sejam bem-vindos à nossa aula do curso de Parasitologia, desse período letivo especial. E gostaria de agradecer a vocês, né, por confiar na gente nessa nova jornada, né? E de antemão vou pedir desculpa, porque com certeza nós teremos alguns problemas aí no meio do caminho, porque é tudo muito novo para a gente, né? E também para vocês. E a gente sabe que a gente está vivendo, a gente está num momento bem especial, né? Já no meio de uma pandemia, e cada um com a sua dificuldade, né? Com a sua particularidade aí da sua vida pessoal entremeada com a vida profissional e a vida de estudantes. Então, só para falar que a gente vai ser, né, é um momento difícil, então nós vamos ter a compreensão que for necessária também para ajudar vocês nesse período. E a gente queria também pedir a mesma coisa ao contrário, né, que vocês tenham compreensão também, que é um momento também de extremo aprendizado para a gente, né, para trabalhar com todas as tecnologias, que na verdade são muito mais fáceis para vocês do que para a gente, e que a gente se empenhou bastante, né, para produzir essas aulas e para modificar o nosso curso de forma a conseguir fazer ele todo remoto, né, e eu tenho certeza que a gente vai que a gente vai oferecer um curso, né, da mesma qualidade que a gente oferece de forma presencial, que é a marca do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor Leonardo, ele vai falar um pouco, vocês já tiveram acesso, né, à sala de aula virtual, lá no Google Classroom, da disciplina, e já tiveram acesso, eu gravei um vídeo de introdução, né, falando sobre os critérios da disciplina, forma de avaliação, metodologia de ensino, e o professor Leonardo vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, e se vocês tiverem dúvida, por favor, perguntem, né, porque eu acho que a hora inicial a gente quer deixar muito claro quais são os critérios, como é que vão ser as avaliações, como é que vai ser a metodologia de ensino, e vocês, por favor, deem um retorno para a gente, façam perguntas, né, para que a gente consiga, para ficar tudo muito claro para vocês. E não se preocupem, há uma coisa que eu queria falar para vocês, é que a gente está aberto, né, o curso inteiro, esse curso é um pouquinho mais curto do que a gente está acostumado, são 12 semanas, e que a gente está aberto a qualquer conversa com vocês o tempo inteiro. Então, nós temos, na sala de aula virtual, um mural, onde vocês podem postar, né, todas as dúvidas de vocês. Eu vou pedir, se não for uma dúvida muito pessoal, né, que vocês coloquem no mural, ou então vocês enviem através do e-mail da disciplina, para que a gente não receba. A gente tem, cada professor de parasitologia tem cerca de 300 a 400 alunos. Então, se a gente ficar recebendo tantos e-mails por semana, apesar da gente querer responder, a gente não vai dar conta. Então, se vocês puderem colocar pelo mural da disciplina, ou então no e-mail da turma, será melhor, porque muitas dúvidas são comuns a vários estudantes. Então, a gente evita de ter que responder, talvez, a mesma coisa várias vezes. Ok? Então, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por confiar na gente, né, nesse período especial, e espero que vocês tenham um ótimo curso. Léo, está com você. Ok. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, meu nome é Leonardo e eu sou coordenador da parasitologia na enfermagem. Então, como a Ana ela já comentou, né, eu também gostaria de agradecer, né, a vocês por terem aceitado esse grande desafio. Com certeza, para vocês e para a gente, né, para nós professores, para todo mundo, isso é um momento de aprendizado. E se caso, a Ana também já levantou essa bola, se acontecer algum imprevisto, né, eu peço que vocês também tenham um pouco de paciência com a gente, porque é tudo muito novo. Então, assim, vocês tendo qualquer problema, a gente resolve com calma, como a Ana falou, vocês podem postar lá no Classroom que a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível, tá? E todas essas aulas síncronas,
como a de hoje, elas vão ser gravadas e disponibilizadas na sala de aula virtual, no Classroom. Então, assim, caso surja algum problema, vocês não consigam assistir a aula, vocês fiquem tranquilos que vocês vão ter acesso aos vídeos lá também. Então, nessas aulas síncronas, né, como essas que a gente se encontra virtualmente, ela tem qual o objetivo principal desses encontros? Na verdade, a gente quer aqui tirar dúvidas das aulas, também de exercícios, textos, alguns vídeos, né, que serão previamente postados lá no Classroom. Então, assim, no Google Sala de Aula, a gente já disponibilizou para vocês já devem ter dado uma olhada lá, um tutorial para quem tem dificuldade de mexer, né, de manusear o Google Meet e também Classroom. E se vocês tiverem dúvidas também sobre como utilizar essas duas ferramentas, vocês podem postar mensagem no Classroom que a gente também vai tentar resolver. Mas, na verdade, eu acho que vai ser muito difícil vocês terem dúvidas, né, já que vocês nasceram na era tecnológica. Então, assim, é muito mais fácil nós professores, termos dúvidas e a gente recorrer a vocês para tentar esclarecer alguma dessas dúvidas. Mas se surgir alguma coisa, vocês podem procurar a gente sem problema nenhum. E uma coisa que é importante para durante essas aulas síncronas, esses encontros virtuais, é que vocês leiam, né, antes. A gente vai postar as aulas previamente, mas que vocês também estudem, né, os materiais suplementares, porque essas aulas síncronas, né, nos vídeos que nós vamos postar, vocês vão perceber, são aulas mais compactas, não são aulas tão longas, aulas de 1 hora, 1 hora e meia, não, porque isso seria até castigo para vocês, né? Vocês ficarem de frente para o computador assistindo uma aula tão longa. Então, a gente está tentando fazer uma aula mais compacta, uma aula de 30, 40 minutos, e até dividindo a aula em 2, 3 vídeos, para não ficar tão desgastante, tão cansativo. Mas, além de assistir essas videoaulas, é importante que vocês também estudem o material suplementar que a gente disponibiliza lá no Classroom. Tá associado também às videoaulas. Aí vocês podem anotar as dúvidas e no dia do nosso encontro virtual a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível. Nós, professores, e também, né, a Vitória, que é a monitora. Então, falando já um pouco da disciplina, então vocês viram lá no Classroom que a gente já postou algumas videoaulas. Eu vi que muitas pessoas até já fizeram comentários lá. Então lá já tem a videoaula duas videoaulas, na verdade, né? 2 vídeos da professora Ana Bahia, que é a de boas-vindas e a de introdução à entomologia. Também postamos o vídeo do professor Norton, também é professor da disciplina de parasitologia para enfermagem, vocês vão conhecer ele no bloco de micologia. Lá também tem os mini-testes dessas aulas. Então é importante que vocês façam também esses mini-testes, porque eles têm peso na nota, e vocês já podem, né, a partir de hoje, começar a responder depois de assistir essas aulas e enviar esse material preenchido para a gente. Então, a disciplina, estou com ela aqui nas mãos, então essa disciplina ela é dividida em 3 blocos. Então, ela é dividida em 3 blocos. Né? Tem um bloco de protozoologia e entomologia. Os dois vão andar juntos. A equipe desse bloco é formada pelos professores Adriane Todeschini, que está aqui na sala de aula com a gente. Agradecer a professora Adriane. O professor Wagner Dias. E a parte de proto vai ser que os professores que vão ficar responsáveis é a professora Ana Bahia, né, que é a coordenadora geral também da parasitologia. De entomologia. Então, mas também é coordenadora geral da parasitologia. Não, sim, é porque você falou os professores de protozoologia. Ah, tá. Os professores de proto responsáveis, Adriane e o Wagner. E de entomologia, a professora Ana e o professor Fábio. Então, depois do bloco de proto e ento, aí vai vir um bloco de micologia, né, os professores responsáveis serão o professor Norton e a professora Suzana. E, por fim, o bloco de eumitologia, né, o
professor responsável será eu e a professora Rociane. Então, uma coisa importante também ser comentada é que, pelo fato das nossas aulas elas serem remotas, né, não vai ter a possibilidade da gente ter a aula prática, como de costume. Então, para isso, a gente está trabalhando e disponibilizando aos poucos. Eu acho que até o teu material já foi disponibilizado, né, as imagens, de pranchas com as formas evolutivas dos parasitos que serão discutidos no decorrer do bloco. Aí também dos vetores, né, no caso da entomologia. Em relação à avaliação, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai ter 3 blocos, como eu já falei, né? Cada bloco vai valer 10 pontos, e a gente vai fazer uma média no final. E quem ficar com a média final 5 já vai estar aprovado. Então, a gente, nessas 12 semanas, durante a disciplina, a gente não vai ter a prova final. A gente vai ter a segunda chamada, vai ser uma segunda oportunidade para quem não conseguir fazer o trabalho ou a prova de um bloco. Tá bom? E essa segunda chamada, ela precisa, isso vocês já devem ter olhado também no programa, deve ser solicitada via Classroom com no máximo 72 horas. Mas isso aí a gente pode conversar, né, para ajustar para cada um de vocês aí, para facilitar também, porque a gente sabe que cada um tem seus problemas, então a gente pode conversar para chegar a um acordo. Então, nós não teremos prova. No final de cada bloco, né, os professores vão também, como a Ana já falou, vão ficar assim, vão escolher, né, como será o critério de avaliação, se vai ser prova, um quiz utilizando o Google Form, ou vai ser um trabalho em grupo, ou vai ser uma apresentação. Então, isso também vai ficar a critério de cada professor do bloco. Tá? Mas, assim, a princípio, a gente já conversou entre a gente, o que está mais já acertado para a turma de enfermagem é que no final de cada bloco tem um trabalho de conclusão. Isso já está até no programa de vocês. E hoje, depois desse nosso encontro, né, eu já vou, como eu falei, vou liberar os vídeos para a semana que vem, os vídeos da aula do bloco de protozoologia. Aí vocês vão ter aí, eu vou tentar botar hoje, no máximo amanhã, vocês vão ter aí uma semana, ou quase uma semana, para assistir e também estudar os materiais que vão ser liberados pelos professores responsáveis pelo bloco de proto. Tá legal? Então vai ser assim, vai ser super tranquilo, sem estresse. E a cada semana vocês vão ter a possibilidade de encontrar os professores responsáveis. Então, nesse mesmo horário, e utilizando o link do Google Meet. Só que eu me enganei hoje, né? Eu pensei que clicando no link lá da página, vocês já teriam acesso à reunião. Na verdade, depois que os professores do bloco, a Adriane já vai ficar como responsável inicialmente pelo bloco de protozoologia, ela que passou essa informação para a gente. Na verdade, tem que mandar para vocês um link de acesso. Então, ela vai criar a sala e mandar para a turma, via Classroom, um link de acesso para vocês também entrarem. Léo, vamos ficar nessa turma, vamos usar essa turma até o final do semestre. E aí a gente não precisa... Não, sim. Mas será que o link é sempre o mesmo? Eu acho que sim. Ela existe até tu usar ela sempre. Ah, tá. Eu estava imaginando que quando você clica ali, aparecia sempre um link diferente. Então é o mesmo, né? Então você já está lá postado no Classroom. Então, galera, a gente está tentando, assim, né, como eu já falei, é um desafio, mas a gente está tentando fazer as coisas de forma mais organizada, né, para atender de melhor forma possível a turma, tá ok? Então, peço para vocês também um pouco de paciência aí. Vocês tenham paciência com a gente, que vai ser preciso, tá ok? Adriane, você quer falar alguma coisa? Quero. Olha, eles vão ensinar a gente a maior parte das vezes. Vão dizer, olha, professor, não faz assim, tem que fazer do outro jeito, porque eles são da era tecnológica. Eu quero só deixar uma coisa bem... que eu queria frisar
não adianta vocês virem para o encontro que a gente tem semanal, que são as nossas aulas síncronas, sem estudar. Tá? O que a gente vai fazer nesse PLE é uma sala de aula invertida. Então, vocês têm acesso às videoaulas que a gente já gravou, vocês têm acesso ao material suplementar, que vão dar suporte a essas aulas. Então, vocês têm que estudar previamente e vir para a aula para tirar dúvida, para fazer exercício com a gente, para sedimentar o conhecimento, né, que foi gerado com o estudo de vocês em casa. Tá? Então, eu queria deixar isso bem documentado. Tá? Não adianta vir para a sala de aula que a gente não vai dar uma aula, né? A aula como vocês estão acostumados a receber na universidade. Tá? As aulas estão gravadas, a gente vai aumentar o conhecimento, fomentar o aumento e sedimentar esse conhecimento já adquirido por vocês. E a outra coisa, a forma de avaliação, só para deixar muito claro, a gente vai fazer, a cada aula, a gente vai ter um mini teste. Então, vocês assistiram a aula daquela semana, assistiram as aulas gravadas, leram material suplementar, vocês virão com a gente, vocês vão ter aulas síncronas, vão tirar dúvidas, vão fazer mais exercícios. Depois, ao fim dessa aula, vai ficar disponível um mini teste, que não é que vai ter, a gente vai ter uma duração desse mini teste, o mini teste vai ficar disponível por um período, não é assim, 10 minutos, 20 minutos, porque a gente sabe que tem pessoas que não vão poder estar naquela aula naquele dia. Então, toda aula vai ter um mini teste, e o somatório do mini teste vai ser, o valor desse somatório vai ser 30% da avaliação do bloco. Os 70% restantes vão ser no trabalho de conclusão que o professor Leonardo já falou, que vai depender de cada professor a forma de avaliação. Pode ser uma prova discursiva, pode ser uma prova objetiva, pode ser um trabalho, pode ser uma gravação de um vídeo, enfim. O professor responsável pelo bloco vai decidir, né, qual é a melhor forma de avaliação para o conteúdo que ele administrou. Outra coisa, vocês viram lá no programa que o Léo colocou na página, a coisa eu vi que está todo mundo com seus videozinhos desligados, né? Que a gente colocou que é responsabilidade de vocês desligarem o vídeo se vocês não liberarem, né, o uso de imagem, porque eventualmente, né, como a gente vai gravar as aulas, esse registro não tem jeito, né, vai ficar gravado então, perfeito, se vocês não quiserem que isso fique gravado, por favor, mantenham com o vídeo desligado, o que é muito ruim pra gente, eu vou dizer pra vocês, porque é muito esquisito a gente dar aula aqui com um monte de bolinha, conversar com vocês com um monte de bolinha, mas talvez seja a melhor forma possível mesmo. Pode falar. Então eu vou falar. Em relação à Vitória, a Vitória ela é a monitora da disciplina. Eu já venho conversando com a Vitória há algum tempo, antes durante a pandemia, né? E assim, eu percebi, ela não me falou nada, mas muitas pessoas ficam procurando a Vitória via WhatsApp. Assim, eu gostaria de pedir que as dúvidas sobre os blocos, né, as matérias do bloco, sejam conversadas via Classroom, porque isso, né, para a gente discutir melhor. Deixar, assim, é claro que vocês são amigos da Vitória, vocês conversam, mas assim, coisa da disciplina, deixa para a gente conversar dentro do Google Sala de Aula, por favor. Isso, o que vai ser mais importante agora da Vitória fazer é organizar, né, capitanear aí essas dúvidas as informações que os alunos querem trocar com a gente. E essa coisa da resposta, do responder, a gente vai trabalhar junto com a Vitória, tá? Essa resposta, esse retorno que a gente vai dar para os alunos, ok? Ok. Tá sem áudio. Oi, então, pessoal, a gente já tinha se visto, né, no comecinho do semestre passado, do semestre que nunca terminou, e queria dizer que eu estou ansiosa, emocionada, na verdade, de começar a dar esse período remoto, e que, no meu ver,
a pandemia só veio nos tirar da zona de conforto para que a gente faça melhor. Então, eu tenho certeza que nós, a partir de agora, vamos estar em outro nível de aulas, onde vocês vão ser os principais protagonistas. É isso que a Ana estava falando. Na verdade, agora, as aulas vão depender de vocês. Então, a gente fez o nosso melhor, gravou as aulas têm o mesmo conteúdo que tinham antes, em tempos maiores, mas que a gente aproveitava, espichava um pedacinho ou outro, então o conteúdo está ali, vocês vão ter o material para estudar, e a gente vai estar aqui agora justamente para responder, então, para ajudar a sedimentar aquela matéria na cabeça de vocês. Então, agora, depende de vocês, né? Tenho certeza, então, as aulas estão muito melhores, deu uma trabalheira do cão isso, mas as minhas aulas ficaram tão mais bonitas, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado da aula depois. De montando as aulas e vendo as aulas dos outros professores também, está me ajudando a crescer nas discussões, da maneira que eu coloco a matéria também. Então, eu acho que essa pandemia só veio melhorar tudo, né? Então, alguns problemas que a gente vai superar, mas que a gente vai crescer. Então, estamos crescendo todos, e para crescer a gente tem que aprender, e como estão falando, vamos aprender vocês, vamos aprender nós, todos aprender. Eu acho muito estranho isso de falar para ninguém. Estou te olhando nos olhos, Ana, você que está na minha tela aqui, eu acho estranhíssimo isso. Então, mas aí, outra coisa que eu queria ressaltar é isso, que a maneira da gente avaliar vocês vai ser tudo que tem para fazer, vocês fazerem. Assistir todas as aulas. Então, hoje é o único dia que a gente está falando antes da aula assíncrona, né? Então, as outras aulas, vocês assistem, então, tem aquelas 2 horinhas que é para vocês terem marcado na agenda de vocês, ó, eu tenho que ver essa aula antes de entrar com os professores. Mas vocês podem ver essa aula de noite, no horário que não tem nenhum irmão enchendo o saco, da 12h às 6h, eu não sei o que vocês fazem, da 12h às 6h, vocês podem assistir as aulas, né? Então, naquele horário, que é o segundo horário que a gente vai entrar, a gente vai estar tirando as dúvidas. Então, e vão ficar dúvidas nos quiz, nas perguntinhas, no material que a gente vai deixar, vai ficar muita dúvida. E aí vocês vão... Adriane. E vai ter muito mais tempo para tirar dúvida também, porque na sala de aula a gente tem 2 horas para dar aula teórica junto com dúvida. Aqui a gente vai ter e uma outra coisa 2 horas para esclarecer dúvida. Né? Eu sempre gostaria. Outra coisa, sabe o que é? É que a gente vai poder ir um pouco além, né? Porque como eles já estudaram o que a gente dá em sala de aula, a gente vai poder se aprofundar, a gente vai poder tirar dúvidas, a gente vai poder sedimentar mais o conhecimento, né? Então, assim, eu acho que não tem forma melhor, né, de fazer isso. É obrigação, né, de vocês estudarem antes. Isso quer dizer que vocês têm que estar com a matéria em dia, né? O que é muito bom, porque o que acontecia muito com a enfermagem é que esse semestre de vocês é um semestre que é pesado, né? Tinha bioquímica, tinha fisiologia, se eu não me engano, e aí vocês iam para estudar na véspera e nunca davam conta, né? Então agora, né, vocês terão que vir estudados para a aula. Então isso quer dizer que vocês manterão, né, a disciplina, o conteúdo da disciplina em dia. Eu queria, Adri, eu vou pedir desculpa aqui, eu vou te interromper, porque eu tenho um compromisso 2 horas da tarde, então eu vou sair daqui a pouco. Eu só queria deixar outras, e aí eu vou deixar vocês com os alunos com o professor Leonardo e com a professora Adriane. Eu queria só frisar, que eu não lembro se o Léo, me desculpe se você já falou, mas eu acho que é muito importante, porque isso muda do semestre anterior para esse. A disciplina agora, né, as avaliações, serão 3 avaliações parciais que correspondem a cada bloco. E o aluno só vai ser aprovado com média
igual ou superior a 5. A Parasito sempre foi em média 7. Agora vai ser média 5 sem prova final. Então, lembrando, não tem prova final. Tá? Isso é muito importante. A média é 5, se você tirar 5 ou mais que 5, você está aprovado. Se não tirar, você será reprovado na disciplina. O que eu acho que vai ser muito difícil para isso acontecer, porque eu acho que a gente vai vir num processo de estudo semanal, né, que vocês vão manter a matéria em dia, né, então eu acho que o índice de reprovação nesse formato vai diminuir bastante. Bom, uma outra coisa, teríamos segunda chamada. Então, por exemplo, a gente vai fazer um mini teste a cada aula e vai fazer uma prova, né, de bloco, um trabalho de conclusão. Por alguma razão, você não conseguiu fazer. Você terá a opção de fazer uma segunda chamada. Então, olhe que no calendário já está programada a segunda chamada. Não tem outro dia para a segunda chamada, tá, gente? E vocês têm que solicitar ela via Classroom para o e-mail do coordenador do curso, que é o professor Leonardo. Tá? A outra coisa, assim que vocês fizerem um teste, vocês vão reanotar o gabarito desse teste, dessa prova. Se por alguma razão vocês acham que a nota foi injusta, né, vocês poderão solicitar uma revisão, né, diretamente com, pode colocar lá no Classroom e um professor vai conversar diretamente com vocês para discutir, né, então vocês têm... Oi? Desculpa? Então, para segunda chamada, ela no normal precisaria de algum tipo de atestado, alguma coisa. Aqui não teria isso? Não, não precisa. Porque a gente está passando por um período muito difícil, né, Denis? É Denis que fala, né? Sim, é Denis. Me corrija se eu tiver pronunciado errado, ok. Então, eu não vou solicitar nenhum atestado, tá? Não, porque a gente sabe que cada um... Pode cair a internet, você não conseguiu fazer porque não teve internet naquele dia, então não tem isso de atestado agora. Tá, então vocês, as avaliações e segundas chamadas estarão disponíveis para vocês fazerem. Não precisa de atestado, não precisa de nada, ok? Mas lembrando, só tem um dia de segunda chamada, então vocês têm os dias da prova e um dia de segunda chamada, e essa avaliação de segunda chamada, ela ficará disponível, não é assim, vai ter a segunda chamada, você vai ter 2 horas para responder e acabou. Não, vocês vão ter um período aí de 1 dia, 2 dias, 3 dias, também o professor que fará a avaliação é que vai determinar o tempo necessário para que o aluno faça aquele trabalho de conclusão, aquela prova, ok? E vai dar um tempo a mais, porque como a professora Adriana já falou, né, tem problemas de internet, tem alunos que não têm um local tranquilo para estudar durante o dia, enfim, tem N situações, né, nesse momento que nós estamos vivendo, ok? Então, acho que era mais ou menos isso que é o mais importante, né, frisar que é importante estudar, né, então vocês vão ter que estudar para aula síncrona, na média, os e-mails também trocados, vocês podem manter contato e devem manter contato com a gente, né, mas lembrando, se não for uma coisa estritamente pessoal e que vocês precisem mandar um e-mail privado para o professor, eu gostaria de solicitar que vocês coloquem as mensagens no mural da disciplina e que vocês enviem, vocês devem ter um e-mail da turma, né, enviem através do e-mail da turma para facilitar, nós não ter múltiplos e-mails com o mesmo questionamento. Bom, o resto é tudo isso. O resto é isso, não tenho mais nada, assim, importante para falar, e eu vou deixar vocês agora com o professor Leonardo e com o professor Adriane, que eu tenho um outro compromisso agora. Então, sejam muito bem-vindos, espero que vocês tenham um ótimo semestre com a gente, um período, né, especial, ok? Até logo. Vou sair, viu, Léo e Adri? Beijinho, Ana. Beijo. Tchau. Então, o que eu queria só colocar que eu estava falando era o caso da correção das provas, isso de que a gente pode corrigir, vocês vão poder ver as respostas isso quando eu conseguir montar o formulário com as respostas no formulário. Mas que era uma coisa que a gente não conseguia fazer, Léo, que era corrigir as provas. Então, o pessoal pedia para ver as respostas, né?
E ali Então, já vai a mensagem, né, dizendo se acertou, se errou e por que errou. Agora sim, então você pode ver o que estava errado, porque eu tenho certeza que nas provas do jeito que a gente fazia antes, vocês erravam muitas vezes e nem ficavam sabendo qual era a questão que estava errada. Agora a gente tem a oportunidade de discutir mais em cima o porquê que aquilo estava errado, para não acontecer mais. Isso se tudo correr como... Eu estou muito esperançosa que vai ser muito bom. Eu também acho que vai ser muito proveitoso, assim, vai ser bom para os alunos e para nós professores também. Vai ter a oportunidade de aprender muito aqui. Vocês, alunos, têm mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Está aberto aqui para comentários. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar? Ninguém? Então, conversem, gente. A gente precisa disso. É o que eu mais vou sentir falta. A gente não consegue enxergar as caras de vocês na aula, a gente consegue ver quando vocês não estão prestando atenção, quando vocês não estão entendendo. Aqui, a gente não tem nenhum feedback de vocês. Então, é isso. Saudades de vocês também, de ver... a cara de vocês. Então, falem mais nas aulas, passem o medo e conversem com a gente. Estão mandando dúvidas no chat. Olha só, aqui no chat. Eu estou vendo. Tem aqui, as videoaulas têm ordem e quantidade por semana. Então, a disciplina, ela tem os blocos. Então, vai começar com o bloco de proto e entomologia, como eu falei, depois vem o de micologia e no final o de omitologia. Então, agora, a partir da semana que vem, já vão começar as aulas de proto. Né? O professor Adriano e o Wagner vão ficar responsáveis. Então, semanalmente, vão ser 3 semanas, mais ou menos, para cada bloco. A cada semana, ela já vai liberando, essas aulas vão sendo liberadas previamente para que vocês possam assistir junto com o teste. Né? E depois de assistir a aula, vocês vão fazer o mini-teste. Tá ok? Então, assim o que eu pretendo fazer, Léo, é que nem hoje a gente terminando a aula aqui, eu já disponibilizar a aula da semana que vem, que aí vocês têm todo o tempo do mundo para assistir. Né? Então, levar em consideração que hoje vocês vão assistir a aula depois, mas nos outros dias vocês já vão ter assistido a aula antes da gente entrar. Tem uma outra, Gabriela, que está perguntando aqui dos formulários. E tem alguns formulários que colocaram na sala que só pede e-mail. Se dá para saber quem é quem só pelo e-mail. Mas dá sim, porque aparece do lado do e-mail, quando você cria um e-mail Gmail, você tem necessariamente que adicionar o seu nome. Então, chega para a gente essa informação também. Então, muito interessante isso que a gente vai acabar usando. Eu não sei se vocês já tiveram experiência com o Meet ou com o Google Classroom ou sala de aula, é que a gente pode abrir e ver as respostas dos alunos, então ver todos os gráficos de quais foram as perguntas que tiveram mais dificuldades, que é uma coisa que a gente pode nos ajudar também a discutir mais nas aulas, né? Então, a gente vê que faz uma pergunta ali, todo mundo erra. E aí vai ser uma coisa que depois na aula síncrona a gente pode comentar. Então, sim, a gente consegue saber quem é e consegue saber o que vocês erraram. Aqui está perguntando também a Yasmin sobre como vai funcionar o trabalho final. Então, o trabalho final, como a gente já falou agora há pouco, né, vai ficar a critério do professor, mas o que ficou mais ou menos combinado entre nós professores e que já consta no programa é que vai ser um trabalho sobre algum tema que foi discutido no decorrer da disciplina. Pode ser um trabalho individual, para vocês apresentarem alguma coisa, prepararem uma apresentação, ou entregar, mandar por e-mail os professores. Então, assim, vai ser mais ou menos isso. Eu tenho uma queda... Aqui, formulários que eu digo... Ela está perguntando aqui do mini-teste. O mini-teste então, depois de cada videoaula, né, isso vai estar associado a um mini-teste. Então, vocês viram lá que já tem a videoaula de introdução à parasitologia e a videoaula de introdução à entomologia. Então, vocês já têm lá no Google Sala de Aula os mini-testes referentes a essas
2 videoaulas. E essas videoaulas, esses mini-testes, desculpa, eles estão valendo ponto também. Então, assim, a gente está estudando como isso vai ser realizado. Mais ou menos, sei lá, 30% do peso da prova. Então, é importante que vocês façam também esses mini-testes e mandem para a gente. Isso vai somar no final da nota de vocês. Assiste a aula e faz o teste. Que nem prova do Detran para tirar a carteira. Você ouve a aula e faz o teste. Ô, Adriane, o Wagner está aqui falando que está pedindo para entrar na sala. Tu sabe como é que faz? Manda aquele link para ele. Eu mandei o link. Aqui não apareceu que ele está pedindo para entrar. Diz que chegou atrasado, não entra mais. Vou mandar. Ele nunca apareceu aqui para mim. Ele mandou a mensagem aqui no WhatsApp, porque eu mandei o link para ele, da sala de aula. Esse que está aqui, que a gente mandou para os alunos, só que ele está tentando entrar e não está conseguindo. Eu não sei como é que faz para aceitar aqui. Também não sei, porque geralmente pede, diz, fulano de tal pediu para entrar, mas não está aparecendo aqui. O Wagner é o professor da protozologia também, que vai auxiliar a professora Adriane. Então, o Wagner, ele preparou o material para aula prática virtual, né? Então, ele preparou as lâminas, escaneou lâminas para vocês terem o material mais próximo possível do que seria se fosse lá olhar no microscópio, né? Então, vocês não vão ter a oportunidade de mexer no micrométrico, mas vocês vão estar olhando ali a lâmina como parasita, que eu acho que já vai ajudar bastante. Então, a gente vai ter a aula, quando terminar, no momento da aula síncrona, ele vai dar aula, vou ter que fechar aqui, ele vai dar aula e eu vou dar, então, ele vai dar uma parte da parte prática e depois eu entro para tirar dúvidas de vocês e com mais um questionário ali para avaliação. Na verdade, vai ser os questionários também que eu vejo, são questionários mais de assimilar, né, de vocês irem procurar a resposta, um aprendizado mais do que um teste de avaliação, né? É uma maneira da gente manter o material, a matéria em dia. Então, estou falando, gente, não fiquem estressados com nada, né? A gente vai ter tempo, os testes não vão ser para deixar vocês estressados com a matéria, vocês vão assistir as aulas, vão ler o material, e vão ver que não é nada difícil. Então, que aula vai assistir hoje, Júlia? Agora, você vai entrar ali, depois que acabar aqui, eu preparei uma aulinha de uma meia hora para vocês, de uma introdução, que eu vou dar aqui agora, vou mostrar para vocês, que é falando um pouquinho dessa parte de imuno, que eu sempre tenho muita preocupação, porque é muito importante para quem faz parasito saber o mínimo, o que é um antígeno, um anticorpo, um sistema complemento, uma resposta inflamatória. Então, eu fiz uma aulinha agora para a gente conversar sobre isso. Aí, vocês vão lá na sala de aula, vão clicar lá e vai ter já escrito Introdução à Parasitologia. E ali tem algumas atividades. Aí você clica, uma vai ter a aula de Introdução à Parasitologia do Norton. É um vídeo e logo depois, embaixo do vídeo, tem o teste. Entra lá que vocês vão ver. Então, as aulas já estão lá. Então, agora, depois que acabar aqui, vocês podem usar esse tempo para ir assistir a aula dele. Adriane, eu boto as aulas para ele, as aulas da primeira semana, ou você vai postar? Você quer que eu bote no YouTube e poste lá? Eu posso fazer, porque é daquele jeito, Léo, eu tenho que fazer para todas as turmas, então eu posto para todas as turmas. Eu tenho a biomedicina e odonto também, aí eu posto e já posto para todo mundo. Mas você já vai postar para a turma B também? Já vai deixar tudo... Vou deixar daquele jeitinho que eu vi que dá para fazer. Porque eu ainda quero, na verdade, eu não vou postar agora, porque eu não fiz os testes ainda. Eu tenho ainda que fazer um mini teste, então, na verdade, não vai ser logo agora.
Tem mais alguma coisa? Mais alguma? O Wagner entrou agora. Professor Wagner, esse rapaz bonito aí. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim, direitinho. Eu cheguei no meio, eu não quero atrapalhar o andamento da turma, né? Não, mas aí, então, só falta tu explicar como que tu vai dar a aula. Então, eu vou dar uma aula mostrando, né, fazendo os vídeos. A gente, na prática, a gente não tem os microscópios, né, para vocês mexerem no foco, no micrométrico. Então, fiz alguns vídeos que vão ajudar vocês a identificarem e darem o diagnóstico certo, principalmente no cisto dentamoeba histolítica ou dentamoeba coli. E isso a gente já vai, na próxima aula, já síncrono, eu já vou mostrar isso. E a gente vai fazer mini-testes. Então, no mini-teste eu vou cobrar esses diagnósticos, e que vai totalizar 30% da disciplina, não é isso que vocês falaram anteriormente? Então, tá tudo certo. Por mim, tá tudo certo. A gente já vai adicionar o material para vocês estudarem com antecedência da próxima aula, e aí a gente começa a tirar dúvida no horário combinado. É isso. Eu tenho a aulinha ali, se ninguém mais tem nada para falar, eu tenho essa aulinha que eu tinha preparado. Mais alguém para falar alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Algum comentário? Oi, Juliano. Então pode escrever por aí mesmo. É isso, pessoal. Como vocês vão ter que fazer perguntas, vocês vão ter que perder essa timidez. Ela está perguntando aqui sobre como acompanhar o desempenho. Deixa eu ver aqui a pergunta. Como acompanhar o desempenho nos mini-testes. Então, esses mini-testes... Oi, fala. Deixa eu falar. Então, eu na verdade, aprendi a fazer o mini-teste já com a resposta. Então, o aluno, quando ele fizer... quando acabar de fazer o mini-teste, ele já vai saber se ele acertou e qual é a resposta certa. Então, a nota sai praticamente junto com a matéria, é só a gente adicionar isso. Mas a gente vai adicionar esses mini-testes quando acabar a nossa aula síncrona da matéria, entendeu? Então, eu vou dar, por exemplo, a aula, um simulado, e depois do simulado a gente adiciona o teste. A professora Adriane já botou os vídeos, vai tirar as dúvidas, aí depois que vai tirar as dúvidas dessa matéria do dia, e a gente adiciona esse mini-teste junto. Então, e ainda nos testes, esse teste do Norton, que está ali já, junto com esse vídeo que eu falei para vocês assistirem, que está ali para vocês assistirem, ele já tem um mini-teste junto. Aí vocês vão ver, ele no final dá a nota, e a gente pode, inclusive, dizer qual é a resposta certa. Então, se você escreveu, botou a B e era a C, a gente responde, olha, é a C porque o cisto tinha 8 núcleos, entende? E aí você já sabe enquanto vai fazendo. Então, por isso que a gente está falando tanto dos testes, é que é realmente uma maneira interessante de aprender. Entende? Vai ser muito diferente do que as provas que vocês iam lá, respondiam, se estava certo, ótimo, se estava errado, azar. Sabe? É uma maneira interessante de aprender com os testes. Vai dar trabalhão para a gente, mas vale muito a pena. Está perguntando aqui, então, tem a turma A e a turma B. A turma A, nossos encontros vão ser sempre às segundas-feiras, de 15 às 17, vai ser de 15 às 17 horas, né? Porque primeiro vai ser a aula, de 15 às 17 horas. De 13 às 15, vocês ainda vão ter o tempo aí para assistir as videoaulas, tá? A gente vai disponibilizar antes, mas de 13 às 15 vocês ainda podem assistir em casa, anotar dúvida, porque a gente só se encontra a partir de 15 horas, aí vai até às 17 horas. Aí a gente esclarece todas as dúvidas. Então, a turma A vai ser de segunda-feira
de 15 às 17, o encontro síncrono, na nossa aula síncrona, e a turma B vai ser às quintas-feiras, também no mesmo horário, de 15 às 17 horas. Lá tem 2 mini-testes. Tem um que é de introdução à parasitologia e outro que é de introdução à entomologia. Então, são 2 videoaulas e vocês já podem responder esses mini-testes para enviar para a gente. Tá ok? Mais alguma dúvida, pessoal? E também não esqueçam, para quem não esqueceu de preencher, aquele formulário de acessibilidade. Que está lá, já passou eu tinha programado para ser até hoje, 12h30, mas quem não respondeu ainda dá tempo, pode responder e enviar sem problema. Só os mini-testes que procurem responder dentro do prazo. E esses mini-testes, se eu não me engano, eles estão agendados para serem entregues no dia 28, na quinta-feira. Então vocês ainda têm um tempinho aí para responder. Só estas 2 aulas e 2 testes para a semana que vem, né? Não. Vocês vão assistir a videoaula de introdução à parasitologia e introdução à entomologia. E vão fazer o mini-teste. Para a semana que vem, a professora Adriana já vai postar o material da primeira aula do bloco de protozoologia, que é sobre a ameba. Então vocês vão assistir essas videoaulas e ela vai postar também um testezinho para vocês responderem. Então, essas aulas que estão lá faz parte da aula de hoje. Hoje é a introdução a parasito. Então, tudo que está lá é a aula de hoje. A da semana que vem ainda não está lá. Os 2 mini-testes de introdução a parasito e introdução à entomologia, o prazo, se eu não me engano, está para o dia 28. Vocês podem ter acesso a isso entrando lá no Google Sala de Aula, porque já está tudo no esquema lá. Dá para vocês confirmarem. Então, as avaliações discursivas. Então, a avaliação discursiva, a gente está pensando como vai ser ainda feita essa parte de avaliação, mas como já foi falado pela Ana, e também vou aqui repetir, a gente está pensando no final de cada bloco fazer um trabalho de conclusão ao invés de fazer uma prova. Então, esse trabalho de conclusão ele pode ser uma apresentação em grupo sobre algum tema que vai ser pedido, ou então um trabalho escrito para vocês, digitado, para vocês mandarem para a gente. Então, vai ser algo desse tipo assim, não vai ser uma prova discursiva como normalmente é feita, não. Eu vou fazer prova oral. Aí, a professora Adriane vai fazer a prova oral. Entendeu? Então, já fica anotado aí. Já está ali anotado. Primeiro bloco, segunda oral. Você vai ver, Yasmin. Não, eu gostei muito das experiências que eu tive com os vídeos que a gente passou, que eu passei nos outros semestres. Viu que está todo mundo falando agora? Nos outros semestres aconteceram avaliações em que eu pedi, era para ter sido seminário, em que se fazia os grupos e eles apresentavam na aula, mas por problema de tempo, eu pedi para fazerem os vídeos. Os vídeos, inclusive, estão naquele canal do YouTube, do Facebook, de boca em boca. A turma é mais ou menos, quase toda a turma que já estava no primeiro semestre, né? Então, aquele Vocês podem sair do curso a qualquer hora, viu, pessoal? Só para vocês saberem disso. Vocês não têm data para pedir cancelamento da disciplina, vocês podem pedir loguinho, tá? Vamos ver quantos sobram. Vamos ver para quantos sobram até o final da disciplina. Mas, então, para resumir, eu gosto muito dos vídeos. Os semestres que eu pedi para fazer vídeo, eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, são vídeos que estão lá no canal e que são muito interessantes. E eu fiquei impressionada com a criatividade de vocês. Então, eu estou acredito que vou separar a turma em grupos. Eu queria, inclusive, estar com isso já montado hoje, mas na aula que vem eu vou fazer. Então, olha só. Então, eu vou querer pedir que vocês façam vídeos sobre temas diferentes. Então, vamos dividir a turma, vocês já podiam fazer isso,
dividir a turma, vocês são em 50, nós podíamos dividir em 5 grupos de 10 alunos. Vocês acham que é muita gente para fazer um vídeo? Eu acho. 10 grupos de 5. 10 grupos de 5 alunos, e eu vou passar para vocês os temas. Esse semestre, os temas, eu queria que fossem de diagnóstico das doenças. Então, eu vou separar por grupo, então vocês me passem os grupos, e eu vou sortear os grupos e o tema. Mas vai ser, por exemplo, o diagnóstico por RT-PCR de doença de Chagas, o diagnóstico, o imunodiagnóstico de leishmaniose. Assim, vocês vão ter que falar um pouquinho, numa introdução rápida da doença e daquele teste. Não vai deixar não deixa de ser uma prova oral, né, Adriana? Não deixa de ser uma prova oral. Mas vocês sabem que o moleque está tendo prova oral, agora mesmo, no começo, que eu estava preocupada com o computador, era isso, a prova dele era oral. Entra um por um na sala. Eles separam, deixam os alunos numa sala de espera e fica lá o aluno fazendo a prova oral. Uhum. Então vai ser isso. Eu gostei muito e sempre fiquei feliz com os vídeos, então eu vou continuar optando pela felicidade. Beleza. Então, ali vocês conversam com a turma, né? Como é que vocês fazem. Então, de repente, um é melhor em gravar, um tem a voz mais legal, ou cada um grava um pedaço. Então, se vocês entrarem naquele de boca em boca, vocês vão ver vários exemplos de vídeos diferentes. Então, tem uns que eles escrevem, tem outros que eles fazem os desenhos e colam, e vão falando, colando. Então, vocês vejam o grupo de vocês, de repente, consegue falar, ou de repente baixa um material da internet e grava, e aí escolhe o cara com a melhor voz para falar. Dividam entre vocês. Por isso que eu deixo vocês montarem o grupo, que é para vocês conseguirem trabalhar com as pessoas que têm mais afinidade. Ok. Isso, é isso. Isso. Isso, beleza. Monta aí. Eu mando por lá e eu faço o sorteio, então. Vocês vão me mandar o grupo, eu vou ter aqui 10 grupos, e aí eu digo, o grupo fulano de tal vai apresentar isso, o outro grupo vai apresentar. Eu acho que um vídeo de 10, 15 minutos é de bom tamanho. Então, não é nem muita coisa, mas vocês vão ter que estudar direitinho. Tá? Ok. Pessoal, mais algum comentário? Então, estamos combinados? Na próxima segunda-feira, então, nesse mesmo canal, mas no horário diferente. Vai ser de 15 às 17 horas, depois de assistir às aulas da professora Adriana. Eu vou dar essa aulinha, não vão embora, que eu tenho aquele material que eu preparei. Então fiquem aqui que a professora Adriana ainda vai passar uma informação para vocês aqui, vai ter uma aulinha. Tá? Léo, então depois você me manda esse vídeo, que aí eu edito e fico só com a parte dessa aula, que aí eu posto, se o pessoal mais quiser usar, certo. Os professores podem usar. Tá ok. Eu vou botar aqui. Eu vou botar no YouTube, mas eu mando o arquivo original para você e você mexe nele. Tá. Então, eu vou sair da sala, tá? Tá, Léo, um beijinho. Beijo, tchau, Vitória. Obrigado. Obrigado, Wagner. Valeu, Léo, desculpa aí. Até mais. Tchau, gente. Tchau, Wagner, beijão. Oi, pessoal. Prazer, hein? Sejam bem-vindos. Então, na verdade, esse vídeo vai ter várias perguntas que eu coloquei agora, mas que são para vocês se fazerem durante todo o curso. Então,
a introdução é da parte de protozoários, né? Então, os protozoários fazem parte do reino protista. Vocês lembram? Vocês enxergam aqui a setinha do meu... Então, o reino protista, ele tem um grande número de componentes e, em geral, eles são seres unicelulares e eucariotos, tá? Então, é para vocês lembrarem da diferença dos outros reinos. Então, o reino Monera é onde estão as bactérias, que são organismos procariotos, né? Os procariontes, eles têm um material genético distribuído por todo o citoplasma, o que é diferente agora desses organismos que a gente vai estudar. Então, a gente, nessas 3 aulas que a gente vai ter, a gente vai estar falando de organismos eucariotos unicelulares. Então, vai ser uma célula só. Cada bichinho que a gente mostrar para vocês é uma célula só, tá? E é uma célula que é capaz de realizar todas as funções vitais encontradas nos organismos superiores. Então, eles vão metabolizar a glicose, vão utilizar, vão fazer energia a partir da glicose, eles vão trocar os alimentos, vão obter os alimentos da parte exterior e metabolizar e liberar os dejetos no meio ambiente. Eles vão ter organelas diferentes, eles vão poder se movimentar através de flagelos, vão poder fazer fagocitose também. Alguns têm alguma estrutura, organelas estruturais, como o axóstilo, por exemplo, que a gente encontra na giardia. Então, eles têm características diferentes das nossas células, mas têm propriedades iguais, né? Então, vão ter muitas vias metabólicas semelhantes às nossas, das nossas células, e principalmente o fato de terem esse material genético envolto por uma membrana. Então, aqui eu mostro para vocês, então, dentro do reino protista, a gente vai estar falando dos protozoários, né? E aqui a gente vai classificar eles até chegar ao gênero espécie, que então são organismos, eles são classificados pela semelhança, né? O que eles têm em comum? Então, a gente vai ver na primeira aula, a gente vai ver os organismos que são cavitários, então, que infectam, que vão habitar em cavidades, como o intestino, por exemplo. Depois vocês vão ter organismos flagelados, que têm cinetoplasto, então vão ser classificados pelas suas similaridades. Então, a gente já pode começar falando da classificação dos protozoários de acordo com a locomoção. Essa é uma maneira de diferenciar. Então, eles podem ser classificados em flagelados, são os protozoários com flagelo. Risópodos são os protozoários. Então, voltando aqui, nos que tem flagelo, eu posso falar rapidamente agora da giardia, trichomonas, trypanosoma cruzi, leishmania, que tem pseudópodos, né, então, que vão formar, são os risópodos, eles conseguem fazer fagocitose. Os ciliados, que se movimentam através de cílios, e os esporozoários são organismos que não possuem um meio de locomoção, não possuem nenhuma organela de locomoção. A gente vai vê-los mais no final, são os que a gente vê no final das aulas, que vão ser o toxoplasma e o plasmódio. Então, existem na natureza cerca de 35 mil espécies de protozoários. Dessas 35 mil espécies, mais ou menos umas 10 mil são parasitas.
E dessas 10 mil, somente cerca de 10 parasitam os seres humanos. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. O que tem esses 10 protozoários de diferentes dos outros que eles conseguem parasitar o nosso organismo? Né? Então, a gente sabe que no meio ambiente a gente está cercado de micro-organismos, de bactérias, de leveduras, fungos, de protozoários, e que a gente consegue, no dia a dia, eliminá-los, não ser contaminados, né? Quando a gente se corta, a gente não vai ter, no máximo, uma feridinha, não tem uma grande infecção. Nós, quando estávamos, principalmente nas salas de aulas cheias de ar-condicionados, com um monte de fungos, nós não ficávamos doentes, a não ser que o nosso sistema imune tivesse suprimido, ou nós tivéssemos, então, com algum problema de saúde. Então, nós temos formas de nos proteger dos organismos, né? Então, nosso sistema imune, como eu falei, estava alterado, estava deficiente. Então, o nosso sistema imune foi criado para nos defender desses micro-organismos. Então, nós convivemos, nós evoluímos na presença desses micro-organismos. Então, nós aprendemos como nos defender, né? Então, a gente tem defesa para a grande maioria dos organismos, dos micro-organismos. Mas poucos deles, como falei, aproximadamente 10, conseguem escapar desse nosso sistema imune, tá? Então, quando um parasita pode se desenvolver no nosso organismo, ou no organismo de um hospedeiro, nós vamos dizer que esse hospedeiro é susceptível ao parasito. Então, nós vamos ver no decorrer das aulas que vão existir vários fatores que vão estar envolvidos na susceptibilidade desse hospedeiro aos parasitas. Né? Então, a resposta imunológica, eu já falei. Então, o meu sistema imune está adequado, está saudável para fazer a defesa. A idade do hospedeiro, então, ele é uma criança que ainda tem um sistema imune desenvolvendo, ele já é adulto, ele está na terceira idade, fatores genéticos, algumas pessoas têm problemas, deficiências que vão favorecê-las a ter certas doenças. E o que eu queria chamar muito a atenção é para o estado nutricional do hospedeiro. Então, o estado nutricional é determinante, é um fator de susceptibilidade determinante, porque uma pessoa má nutrida é uma pessoa que tem problemas imunológicos, ela não tem uma resposta imunológica adequada, né? Então, eu sempre lembro disso, quando a gente está estressado no final do semestre, cheio de prova, não consegue estudar direito, tem trabalho para fazer, e aí começa a comer só aquele salgado na net, não consegue comer direito, você já começa a aparecer quem tem aquele probleminha de herpes, as meninas começam a ter candidíase, então a gente começa a ficar resfriado, né, já começa a notar uma diferença no nosso sistema imune, isso que nós estamos bem nutridos. Então, imagina as pessoas que têm problemas nutricionais, né? Então, a gente vai ter a patogenicidade do parasita também, então a gente tem, vai depender da dose, então dos parasitas que têm cistos, a quantidade de cisto que aquele hospedeiro ingeriu, no tempo que ele está em contato com aquele parasita, e as cepas, fatores de virulência daquele parasita. A gente tem parasitas diferentes, então, o que são cepas? Cepas são diferenças que existem dentro de uma mesma espécie. É uma mesma espécie, mas não chegam a ser
não são espécies diferentes, mas são diferenças que existem dentro das espécies. É que nem o Homo sapiens, somos todos Homo sapiens, mas existem certas diferenças entre os africanos, entre os asiáticos, diferenças genéticas que eu estou colocando, né? Então, o mesmo acontece com os parasitas. São parasitas que foram isolados de um vetor, direto do vetor, ou de um outro organismo, mamífero, por exemplo. Então, existem diferenças entre parasitas isolados de fontes diferentes. E condições ambientais, como clima, temperatura, umidade. Principalmente aqui eu queria chamar a atenção de vocês de saneamento, né? As condições socioeconômicas, moradia e saneamento. A gente vai ver que a grande maioria das doenças das quais a gente vai estudar, se nós tivéssemos uma nutrição adequada e saneamento básico, nós não teríamos essas doenças. Então, eu posso tirar aqui a toxoplasmose e a tricomoníase, talvez, que são duas doenças que não dependem exatamente disso. Mas todas as outras sequer existiriam se nós tivéssemos, então, uma condição, saneamento básico, né, para a população. E quando nas doenças em que a gente tem um vetor, vai depender, então, principalmente da presença desse vetor naquele ambiente, né? Então, para chamar atenção de novo aqui, que a desnutrição, ela vai fazer parte de um ciclo que cultua a pobreza, que, na verdade, que mantém a pobreza. Porque uma pessoa desnutrida é uma pessoa imunossuprimida, e uma pessoa imunossuprimida é uma pessoa doente, e um povo doente é um povo pobre, né? Você não consegue ter a mesma capacidade de trabalho se você está doente, tá? Então, vocês são profissionais da saúde, como profissionais da saúde, vocês vão ter oportunidade de informar as pessoas, de ajudar as pessoas, e Deus queira que vocês sejam nossos próximos ministros, secretários de saúde, que possam ver que saneamento básico e uma nutrição e educação é saúde para toda a população. Né? E aqui, para reforçar isso, eu mostro para vocês as mortes por doenças parasitárias, e dividindo as pessoas por idade e por renda. Então, aqui a gente tem o azul escuro, são pessoas com mais de 70 anos, os azuis com pessoas de 15 a 69 anos, e o azul claro são pessoas de 0 a 14 anos, e essas são as mortes em países pobres, países de renda média, então países em desenvolvimento, e países ricos. Olhem, vamos focar aqui nas crianças. Olha a quantidade de criança. 1% das mortes que existem em países ricos é de crianças e adolescentes. Agora vamos para os países pobres. 36%. 1/3 da população das pessoas que morrem num país pobre são de crianças por doenças parasitárias, tá? Então, e que muitas delas, a grande maioria delas, dependem de uma, como eu falei, de uma condição socioeconômica e de nutrição. Tá? Então, esses são fatores importantes, e o outro fator importante que eu tinha chamado a atenção tinha sido do sistema imune, e que o nosso sistema imune foi treinado, ele foi treinado durante a evolução, né? Então, esse é uma leitura interessante de como coevoluímos com os nossos parasitas, né? E a influência desses parasitas na evolução do homem. Então, a gente vai ver melhor isso depois, quando falar lá do Plasmodium, que é um momento bem interessante de falar disso, tá? Então, quais as defesas do nosso organismo? Posso perguntar para vocês lembram?
eu não vou enxergar aqui vocês falando. Mas eu tenho certeza que vocês estão falando em macrófagos, por exemplo. E eu queria lembrar para vocês que a primeira, e eu acho que é a mais esquecida quando a gente fala das defesas do organismo, é a pele. Então, a nossa pele é a nossa primeira defesa. Então, aqui estaria a primeira linha de defesa do nosso organismo. Então, a pele, que vai impedir que a gente tenha contato com qualquer micro-organismo. A gente vai ter nos olhos, na mucosa, né, dos olhos, a gente vai ter lisozima, então é uma enzima que mata bactérias, né, então a lágrima e a lisozima ajuda a eliminar micro-organismos nos olhos. A gente vai ter barreiras químicas, então a lisozima faz parte de uma barreira química. No estômago, a gente vai falar do ácido clorídrico, né, então quem consegue passar por um pH de 1 com ácido clorídrico no estômago, né? Então, só para ver, os primeiros parasitas que a gente vai falar na aula que vem, a gente ingere cistos, né? E eles, então, têm uma forma de resistência que resiste à passagem pelo estômago. Uma outra forma de resistência, então, também são os nossos movimentos, os nossos reflexos, a tosse, o espirro, mas o muco é uma forma de impedir a interação do micro-organismo com as células epiteliais. E no sistema respiratório, os cílios, né, eles ajudam a eliminar as partículas, os micro-organismos que entram, então, pelo nariz, pelas vias aéreas. Bom, então, estamos falando de um micro-organismo que consegue passar por essa primeira linha de defesa. Então, teremos nossa segunda linha de defesa, e aí entram os macrófagos, os fagócitos que vocês comentaram, né? Os macrófagos, os neutrófilos, essas células que fazem fagocitose. Então, é importante que vocês saibam o que é a fagocitose, agora vamos ver se tudo funciona. Então, eu selecionei alguns vídeos pequenininhos, curtos, rápidos aqui, para mostrar para vocês o que, de uma maneira mais didática, sobre o que eu estou falando, já que eu não tenho um quadro para falar aqui. Na fagocitose, os fagócitos são atraídos para a região da invasão por compostos químicos liberados pelo micro-organismo ou ainda por compostos liberados pelas células lesionadas, ou ainda por derivados do sistema complemento. O fagócito entra na região lesionada e se liga ao invasor. Essa ligação é mediada por diversos receptores de superfície, incluindo anticorpos, sacarídeos do micro-organismo. Por exemplo, aqui nós mostramos o sistema complemento se ligando com o componente 3B do receptor de complemento encontrado na superfície do macrófago. Essa interação vai aumentar o processo de fagocitose, em um processo chamado de opsonização. O micro-organismo é, então, fagocitado, sendo envolto por um vacúolo chamado de fagossoma. Vesículas do citoplasma vão se fundir com esse fagossoma, liberando enzimas digestivas, como lisozimas e proteases. A estrutura dessa fusão é chamada de fagolisossoma. As enzimas vão, então, digerir e matar esse micro-organismo, e os restos serão liberados por exocitose ao meio ambiente. Então, vocês não podem me sacanear nas aulas, tá bom? As minhas aulas gravadas são no mínimo engraçadas.
Então a gente está falando de protozoários que vão conseguir ainda escapar no sistema de fagocitose. E vocês vão ver, por exemplo, a leishmania, que vai resolver habitar, morar, é a célula que ela vai infectar, é o macrófago, né? Então, o que ela tem que fazer para conseguir escapar dessas primeiras linhas de defesa e conseguir, então, sobreviver num macrófago? Então, além dos fagócitos, a gente vai ter também o sistema complemento, que vai são uma série de enzimas que vão resultar na formação do que a gente chama de complexo de ataque à membrana, porque o que ele faz é fazer buracos, como se você desse um tiro, por isso que está representado aqui com esses tanques, ela faz buracos na superfície do micro-organismo. Então, levando a lise, né, a liberação do material intracelular e a morte, então, desse protozoário, desse micro-organismo. Então, esses parasitas que a gente está falando escapam desse sistema também. E o sistema inflamatório, né, a febre, também é uma forma que vai envolver os macrófagos. Então, aqui Inflammation is a local immune response. Eu tinha gravado aqui, mas vamos lá, eu falo aqui. Então, a inflamação vai ser vai acontecer localmente, então, quando a gente tem um elemento químico, um elemento físico, ali está mostrado, por exemplo, um espinho, mas pode ser por uma queimadura, ou mesmo uma picada de um vetor, né? Então, inicialmente, a gente vai ter uma vasoconstrição rápida para que, com a ativação de plaquetas, para que a gente tenha o fechamento desse sangramento, né? Então, eu vou fazer um tampão. As células que estão lesionadas, então, nesse processo, elas vão liberar histamina, que vão iniciar um processo de vasodilatação, então. Essa vasodilatação, ela vai fazer com que tenha exudato, com que o líquido do interior dos vasos seja liberado para a parte externa dos vasos. Então, vocês lembram daqueles fatores da inflamação, que são a dor, rubor, edema, e perda de função? Então, e calor, né? Então, o edema, ele é formado, aquele inchaço é formado por essa saída do líquido do interior do vaso para fora do vaso, né? E que acontece também porque as células endoteliais, elas vão ter uma pequena contração e permitindo, então, a saída desse líquido. Então, aqui a representação do líquido, tá? Formando o edema, então, aquele inchaço. Então, eu vou começar a ter um rolamento das células, as células endoteliais vão estar ativadas, e os glóbulos brancos, então, principalmente os neutrófilos, eles vão ser jogados para a parte rolarem nessas células endoteliais. Então, é essa parte de rolagem nas células endoteliais, então, de interação, que vai levar a um processo de diapedese, com que eles vão entrar, então, no local, no tecido que foi lesionado, e vão migrar através de moléculas de químio atraentes, né? Então, até o local infectado e vão fagocitar esses micro-organismos, tá? Então,
Durante a liberação dessas proteínas, esses quimioatraentes e citocinas, vão ser liberadas uma série de compostos que vão induzir a febre, como por exemplo. E no final desse processo, depois que todos os micro-organismos são retirados, as células vão, então, produzir a ferida, né? Vão levar à formação da ferida, à cicatrização. Outro processo, então, ele vai ter que escapar de todo esse sistema, do sistema inflamatório, dessas células fagocíticas, do sistema complemento. Eu deixei, então, tem alguns vídeos curtos, juntamente com as aulas de introdução, que são aulas que são vídeos de imunologia que procuram dar uma base um pouquinho melhor sobre esses eventos. Outro fator que eu queria chamar a atenção, que seria a terceira linha de defesa, que vai ser a imunidade específica, é uma memória que, então, fica do teu sistema imune depois que ele conseguiu eliminar aquele micro-organismo. Então, vocês vão estudar em imunologia, que nós temos as células T e as células B e os anticorpos, e eu vou querer chamar a atenção de vocês para a produção de anticorpos somente dependente de células B. É o que eu vou me ater agora, tá? Então, vocês lembram, vocês sabem o que é anticorpos? Trouxe aqui para chamar a atenção de vocês. Então, são proteínas que são formadas por 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves, e que elas interagem com uma porção específica do micro-organismo, que é chamada de antígeno. Então, que pode ser o micro-organismo, ou uma proteína, ou um açúcar desse micro-organismo. Na verdade, de qualquer coisa que seja diferente do self, qualquer coisa externa. Então, eu posso criar anticorpos contra, que é o que acontece no caso de quem tem alergia a camarão, a proteína de camarão. Nós temos diferentes anticorpos, e nós temos células B, que possuem anticorpos na sua superfície, e esses anticorpos vão reconhecer um antígeno específico. Então, eu vou ter uma célula B para cada antígeno que existir. Então, eu preciso fazer essas células B. Vocês vão ver na imunologia como é que nosso sistema imune dá conta de nós obtermos essas células. Mas o importante, então, é que a gente vai ter uma resposta antígeno-anticorpo específica, uma ativação dessa célula B, e essa célula B vai, então, se multiplicar em células que são chamadas de plasmócitos, que o que fazem na vida é produzir anticorpos. Então, mais um videozinho aqui. Anticorpos são proteínas que desempenham um papel importante na imunidade específica. Elas ligam a moléculas externas ao nosso organismo, inativando-as. Essas moléculas externas são chamadas de antígenos. Cada tipo de anticorpo reconhece um antígeno diferente. Então, quando um micro-organismo estranho entra em contato com o nosso organismo, né, penetra a corrente sanguínea, ele possui epítopos, que são frações que são reconhecidas pelos anticorpos. Então, nós teremos uma célula B que possui um anticorpo que reconhece somente aquele antígeno, entre tantos outros antígenos que podem nos afetar. Bom, essa célula B que reconheceu esse antígeno vai agora se multiplicar.
numa expansão clonal, levando à produção de milhares de células, que são conhecidos como plasmócitos, que vão produzir aquele anticorpo que reconhece aquele antígeno, que então será liberado na corrente sanguínea e servirá, então, para inativar ou outros fatores, como nós veremos nas próximas. Então, esse anticorpo vai neutralizar, então, aqui os anticorpos, eles vão ser formados depois que você teve a infecção. Então, é por isso que a gente tem doenças que a gente só pega uma vez. Então, por exemplo, o sarampo. Quando a gente vai se infectar e vai ter o sarampo, vai ficar essa memória, esses anticorpos. Quando você tiver contato com o vírus novamente, nós já sabemos que fomos infectados e esse anticorpo vai interagir, então, com esse vírus e vai impedir que ele chegue à célula-alvo. Ou ainda, ele tem essa fração, a fração que reconhece os epítopos é a fração variável, e essa fração aqui, ela interage com receptores nas células de macrófagos, por exemplo. Então, vai sinalizar que aquele parasita, aquele micro-organismo tem que ser fagocitado. E ele também pode ativar o sistema complemento, que era o que eu tinha falado anteriormente, que são essas enzimas que vão acabar formando esse complexo de ataque à membrana que está aqui mostrado, que vai lisar e vai matar o micro-organismo, tá? Então, por isso que a gente não tem essas doenças mais de uma vez, porque esses anticorpos são anticorpos protetores. Então, a gente vai estar falando aqui de protozoários que não têm proteção, a gente vai poder se infectar mais de uma vez com eles. Então, por que acontece isso? Então, aqui, ó, então a gente vai estar falando de protozoários que passam por todas essas etapas. O que eles têm de diferente? Cada um deles conseguiu escapar do sistema imune de uma maneira diferente e conseguiu sucesso na infecção, tá? Então, se perguntem, tentem responder essas perguntas durante os estudos de vocês, e quando não ficar claro, vamos tentar discutir nas aulas síncronas, tá? Então, e aí, esse hospedeiro que foi esse paciente que foi infectado e teve a resposta, ele é conhecido agora de resistente, ele tem uma resistência, né, que vai impedir a implantação do parasita, né, então a gente chama uma resposta de memória. E isso, então, essa ativação do sistema imune que leva à produção de anticorpos é que levou à produção de vacinas. Léo? Não. Muito estranho. Se vocês me disserem que não tem mais ninguém assistindo... Quer investir na sua carreira gastando pouco? Descomplica, tem uma pós-graduação que você pode pagar. São mais 100 cursos em... Então, quando um agente patogênico, como um vírus ou uma bactéria, entra no corpo, se multiplica e ataca as células, provocando uma infecção. Esse micróbio é reconhecido como um corpo estranho, e o corpo usa duas estratégias de defesa com seus principais soldados, os glóbulos brancos. Na linha de frente está a resposta imune inata, com a participação dos macrófagos. Essas células assassinas comem e destroem o intruso, qualquer que seja. O agente infeccioso é capturado por fagocitose e destruído. Essa reação local rápida pode parar ou diminuir a infecção, mas nem sempre é suficiente. Outros soldados entram em cena, os linfócitos.
identificam o agressor graças a uma molécula característica. Cada linfócito ataca um tipo de vírus ou bactéria específico. Quando identifica seu alvo, ele se multiplica. Os linfócitos B produzem anticorpos em grande quantidade, que circulam no organismo e neutralizam o agressor para permitir sua eliminação. Os linfócitos T destroem diretamente as células infectadas. O grande problema é que após o primeiro contato com o vírus, a reação imunológica é lenta, podendo durar vários dias, o suficiente para provocar a doença. Felizmente, nosso organismo conserva a memória de seus inimigos. Após uma infecção, os anticorpos e linfócitos de memória são mantidos e podem agir logo que o vírus retorne. A reação imunológica será muito mais rápida e o organismo vai eliminar o agressor antes de provocar a doença. Essa memória imunológica é utilizada na vacinação, usando um micróbio inativo ou um fragmento dele. Simula uma infecção e provoca a fabricação de anticorpos, sem causar a doença. O organismo usa sua memória e fica preparado para um ataque futuro. Mas essas células de memória diminuem com o tempo e muitas vezes é necessário um reforço na vacinação. Então, deixa eu voltar aqui para minha aula. Eu não consigo mais achar onde estamos. Foi. E aí, eu queria chamar a atenção para vocês que nenhum desses protozoários que nós vamos estudar existe vacina para a doença que ele causa. Nós não temos nenhuma vacina. Eu estou mostrando aqui, falando de vacinas, porque nós precisamos trabalhar e precisamos estudar essas doenças para conhecer mais sobre esses protozoários, para que nós possamos chegar a vacinas. Então, a gente tem ouvido muito falar das vacinas para o vírus COVID-2. A gente precisa trabalhar e estudar esses protozoários para que a gente consiga... Professora, o seu último vídeo só apareceu o som, não apareceu a imagem. Ai, que peninha! Então, ele está disponível, eu acho que ele está disponibilizado. Se ele não tiver, eu disponibilizo o vídeo, tá bom? Então, tenta ver se esse aqui que eu vou botar agora fica e me fala, se vocês conseguem enxergar. Convicto de que tu... Tá indo? Vocês enxergam esse? Sim. Tá bom. Então, aquele vídeo, na verdade, ele mostrava sobre o que eu estava falando, ali o fagócito, a ativação das células B, a produção de anticorpos, e que essa produção de anticorpos, então, a gente utiliza como uma estratégia para fazer vacina. Então, eu quero chamar a atenção de anticorpos, na verdade, porque a gente vai utilizar eles de várias maneiras diferentes, tá? Então a gente está falando que os organismos, quando infectam, a gente tem uma resposta e produz anticorpos contra eles. Esses anticorpos, eles podem ser protetores, então podem impedir que se fique doente novamente, que não é o caso dos protozoários que a gente está estudando. Eles não são protetores. Mas a gente pode usar esses anticorpos para fazer o diagnóstico, que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Mas primeiro eu queria chamar a atenção, porque eu acho que é importante estudar parasitologia e saber como que se produz uma vacina, tá? Então, aqui eu mostro rapidamente para vocês a história de como, do século XVIII, foi descoberta a vacina, tá? Como é que foi feito o primeiro experimento
começa no final do século XVIII, quando a varíola matou aproximadamente 40 milhões pelo mundo. E os doutores não sabiam nem o que causava a doença e nem uma cura para ela. Mas numa pequena vila da Inglaterra, se ouvia falar que as pessoas eram imunes à varíola, chamando a atenção de um médico chamado Dr. Edward Jenner, que se dirigiu, então, para essa vila. Na vila, ele aprendeu das pessoas que trabalhavam diariamente que elas estavam protegidas da varíola porque elas já haviam se infectado com a vaccínia. A vaccínia era uma varíola bovina, muito mais branda para os humanos do que era para o gado, e também muito mais branda que a varíola humana. As pessoas com a vaccínia, elas tinham febre, feridas nas mãos, mas apenas isso. E o Dr. Jenner, então, começou a estudar essas pessoas e começou a acreditar que o pus que existia nas feridas das pessoas com a vaccínia poderia protegê-los da varíola. Em 1798, durante uma endemia de varíola, o Dr. James resolveu testar a sua teoria em um menino de, então, 10 anos de idade. O Dr. James coletou pus das feridas das pessoas com a vaccínia e injetou numa criança, num menino de 8 anos de idade, esse pus contendo o vírus. O médico estava convicto de que tudo daria certo. O garoto, então, teve febre, algumas feridas, mas nada muito grave. 6 dias depois, o Dr. Jane voltou à casa da família e dessa vez inoculou o garoto com pus de ferida das pessoas que tinham a varíola humana, o vírus da varíola. Então, o rapaz poderia morrer com esse vírus, mas ele esperou confiante do seu sucesso. Em alguns dias, vimos que o Dr. Jenner tinha razão, o menino estava a salvo, Então, ele foi resistente à varíola, né? E o nome vacina veio porque ele foi, então, inoculado com o vírus da vacínia, que era aquela varíola bovina. Então, ali assim que se faz até hoje, na verdade, se inocula nas pessoas ou um vírus atenuado, ou uma fração daquele vírus ou da bactéria, e o organismo, então, vai desenvolver uma resposta imunológica, como se tivesse sido infectado, e quando o indivíduo realmente estiver de frente com o vírus ou a bactéria que vai causar a doença, ele já tem, então, toda os anticorpos e não vai ficar doente, né? Bom, então, a gente precisa estudar esses protozoários para que nós consigamos, então, chegar a uma vacina que seja protetiva para os pacientes. Nós não temos ainda. Mas a gente pode usar
pode usar esses anticorpos que vão estar presentes no soro do indivíduo infectado como diagnóstico. Então, eu posso ir lá, pesquisar se esse indivíduo tem a presença de anticorpos no seu plasma. Então, ó, por exemplo, eu vou tirar o sangue, eu vou centrifugar esse sangue. O que eu tenho? Eu tenho aqui minhas hemácias, que formam metade, mais ou menos, do frasco de células vermelhas, o plasma e aqui uma auréola de glóbulos brancos. Nesse plasma, se essa pessoa já teve contato com aquele protozoário, eu vou ter anticorpos contra aquele protozoário. E aí, eu posso, estou tentando mostrar aqui, eu posso fazer uma reação em que, se eu tiver que colocar aquele plasma em contato com o meu protozoário ou com um pedacinho dele, eu consigo saber se aquela pessoa já teve contato com aquele parasita ou não, tá? Então, mas aí eu preciso enxergar aquilo. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gotinha do meu soro, vou pingar em cima de uma sopa de ameba. Como é que eu vou saber se eu tenho a presença ou não tenho a presença do anticorpo, se eu já tive o contato com a ameba ou não? A indústria farmacêutica tem feito isso de várias maneiras. O interessante é que a gente consegue fazer anticorpos contra uma quantidade imensa de proteínas. Nós e os outros mamíferos. Então, vocês têm visto agora as notícias falando do soro de cavalo, que eles produzem anticorpos mais eficientes contra o corona? Então, foram lá e injetaram o corona no cavalo, e o cavalo faz anticorpo contra o corona. Se eu for lá e injetar imunoglobulina humana, o cavalo, ou a cabra, ou as lhamas, ovelha, coelho, camundongo, rato, macaco, vai fazer um anticorpo contra um anticorpo de Adriane, né? Então, ó, se eu injetar uma imunoglobulina humana nesses animais, eu vou ter um balde, se for um caso de um cavalo, um balde de plasma contendo uma grande quantidade de anticorpos contra imunoglobulina humana. E aí, a indústria farmacêutica faz uma síntese e liga esse anticorpo com uma enzima que produz cor. Então, agora, se eu colocar naquela sopa de ameba uma gotinha do meu soro, que tem, vamos supor que eu já tenha tido contato com a ameba, eu já tenha sido infectada, então eu tenho esse anticorpo. Depois eu colocar uma gotinha do soro, uma gotinha de um anticorpo anti-imunoglobulina humana, que tenha uma cor, que forme cor, eu vou saber se eu sou positivo ou negativo. Então, é assim que se faz. Então, a gente utiliza uma placa em que você vai aderir o antígeno nela, vai pingar uma gotinha do soro humano, e aí ele vai aderir, se existir o anticorpo, se eu já tive contato com aquele micro-organismo, e aí depois eu vou botar o anticorpo anti-humano com uma enzima. Geralmente a gente usa peroxidase alcalina. E aí mais um videozinho, acho que agora é o último, de como que funciona esses... The enzyme-linked immunosorbent assay, or ELISA, is a commonly used format for serologic testing. The purpose of this animation is to explain how this test works. Tá, vamos, eu vou explicando. Não era para parar, era para diminuir o som. Então, aqui a plaquinha que eu mostrei para vocês, e eu vou adicionar um antígeno, né? E é isso, eu posso crescer o parasita, lisar esse parasita e deixar incubando na plaquinha, e que frações desse parasita, pedacinhos deles, vão ficar aderidos à superfície da placa, tá? Então, depois disso, eu vou... Isso aqui é o antígeno.
que é, então, isso que eu estou falando, um lisado do protozoário, e aí eu vou preencher coloquei uma gotinha do soro de alguém, eu vou ter um positivo, alguém que interagiu com aquele parasita, e pessoas que nunca tiveram contato com aquele parasita. Se eu tiver o anticorpo, ele vai aderir ao antígeno, tá? Aí eu vou colocar agora um anticorpo anti-imunoglobulina humana que tem uma enzima ligada para ele. Onde eu não tenho nada, ninguém vai lavar e não vai sobrar nada, só o meu antígeno. Mas aonde tinha um anticorpo, ele fica lisado, fica ligado. Quando eu botar a enzima, ele e o substrato, ela começa a dar cor. E aí eu vou observar, então, a presença de cor naqueles pocinhos que a pessoa teve contato com aquele parasita, com aquele micro-organismo, tá? Então, os anticorpos, a gente pode utilizar eles pro diagnóstico das doenças, tá? Então, eu estava falando em fazer os vídeos para avaliação final, e você explicando como vai funcionar o diagnóstico para diferentes parasitas. E aí eu vou falar para vocês. E uma outra forma de diagnóstico que eu não preparei, que é o RT-PCR, em que ele utiliza um pedacinho do DNA daquele parasita e vai usar algumas enzimas que vão multiplicar aquele pedacinho até a gente conseguir enxergar. Então, é uma outra maneira de fazer o diagnóstico. Então, para saber, eu acho que fica interessante, que aí vocês vão ter que saber sobre a doença, um pouquinho sobre a parte imune, e aí eu acho que vai ser interessante, tá? E o tratamento para essas doenças? Então, a gente está falando de doenças que têm drogas que existem há mais de 50 anos. Essas drogas que a gente vai falar na aula, elas são muito tóxicas. Por que elas são muito tóxicas? Bom, um fato é que se a gente não conseguiria, hoje em dia, a gente não conseguiria aprovar essas drogas na Anvisa, porque elas são muito tóxicas. Mas elas foram criadas num tempo onde não tínhamos outras opções, e até hoje são as drogas que estão no mercado. Então, um fator é que a gente estava falando, e está falando de protozoários, que são seres eucariontes, que eu falei bem no comecinho da aula, que tem semelhanças com as nossas células. Então, se eles têm semelhança com as nossas células, esses medicamentos, eles vão vão acabar sendo tóxicos para as nossas células também. Tá? Então, essa é um dos porquês das toxicidades. Eles não são específicos, eles não foram feitos para alguma coisa que só exista no parasita. Então, por isso, a gente tem que estudar novos alvos terapêuticos, novas vias que existem no parasitas e não existem no hospedeiro. Essas doenças, como eu falei também na aula, são doenças que atingem populações pobres, e a indústria farmacêutica não tem interesse em desenvolver fármacos para populações pobres. Nós estamos vendo, então, agora com o coronavírus, a indústria farmacêutica se dedicando para fazer alguma coisa sem ter como objetivo o ganho financeiro, né? Isso espera-se. Mas os fármacos sempre foram comercializados, inventados, pelo menos são produzidos para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. E essas doenças, então, a gente pode elas são pessoas pobres não têm dinheiro para pagar, então elas não são objetivo dessas indústrias. Por isso que elas são chamadas de doenças negligenciadas. São doenças que a indústria farmacêutica negligencia, ela não olha, não trabalha com elas.
Por isso, a gente tem que... Quem tem que fazer remédio para a doença desses protozoários são os países que são afetados. Então, o Brasil tem que estudar para fazer a vacina, tem que estudar para fazer novos fármacos, e eu vou contar para vocês que a gente tem laboratórios excelentes aqui no Rio, ali na UFRJ, que trabalham, então, com protozoários, com toxoplasma, plasmodium, leishmania, trypanosoma cruzi, que procuram novas drogas. Então, o problema das drogas é que a gente precisa, olha só, de cada 10 mil drogas para chegar a um composto, um fármaco que chegue no mercado. Então, tem que trabalhar muito. Então, quem sabe alguns de vocês também resolvam fazer pesquisa e ajudar nessa árdua luta para acabar com... Então, se um de vocês for ministro da saúde e outros pesquisadores, quem sabe não precisamos mais nem dar aula de parasitologia, né? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E aí, vocês vão lá agora, entrem na sala de aula essa... Eu tinha que ter parado. A sala de aula da introdução à enfermagem, introdução à parasitologia, vão ter o vídeo do Norton, os testes, e vai ter alguns vídeos, esses videozinhos eu postei, eu vou postar lá, se eu não postei, eu vou postar, tá? Que aí vocês podem ver, e de qualquer maneira, foi isso que o Léo tinha falado, a gente está gravando essa aula e vai ficar disponível. Eu vou cortar só esse pedacinho da aula, para não ficar todo o tempo que a gente conversou, tá? E vocês podem dar um like ali embaixo, se vocês gostaram da aula de hoje. Brincadeira. Foi bom demais ter estado aqui com vocês, tá? Mais perguntas? Eu não consigo ler o chat, desculpa, eu não consigo ver nada enquanto eu estou falando para a janela, que é o que está na minha frente. Tá, então, aí as dúvidas que vocês têm hoje já comecem a anotar. Então, uma maneirinha que eu tenho, que tem me ajudado, é usar o celular, ter um lugar em que eu faça as perguntas, então, no celular, e que eu deixo ali guardado para, no dia da aula, conseguir lembrar do que vocês tinham pensado, qual foi a dúvida que vocês tiveram, tá bom? Um beijão bem grande, então. Entrem lá agora para assistir o Norton. Tá? Beijo.